Mateus 6,19. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Um acontecimento da vida. Num mal iluminado sótão, assentado num rude banco de madeira, estava um homem de meia idade. No aposento, além de um forte baú, havia uma pequena mesa e uma cadeira. Em dado momento, levantou-se e abriu o baú. Esvaziou-o, tirando dele todo o dinheiro que ali estava guardado, pondo-o sobre a mesa. Contou-o com muito cuidado, conferindo-o sempre, e isso com a maior precaução. Qualquer ruído o deixava sobressaltado, mesmo o de um rato. Ficava imóvel, escutando de onde viera o barulho, observando se não havia alguém que de súbito queria apoderar-se do dinheiro. Quando cessava o barulho, já despreocupado, voltava à sua tarefa. Muitas vezes, enganava-se quando contava os inúmeros maços, ou então era o prazer de contá-lo que o fazia verificar o dinheiro repetidas vezes. Até que, enfim, terminou. A satisfação transpareceu no seu rosto. Porém, aquele sentimento não se prolongou. Com a testa franzida e de lábios cerrados, pensava num problema. Com mais uma semana de intenso trabalho e esforço, vou alcançar o alvo. Repentinamente, levantou-se e maço por maço recolocou o dinheiro de volta no baú. Pegou um cadeado bem forte e, com muito cuidado, o fechou. Apagou a luz. Desceu à sala onde estavam a esposa e os filhos. "Onde estavas?" perguntou a esposa. "Ouvi um ruído no sótão e fui ver o que era", murmurou em resposta o marido. Ocupado com o dinheiro, não queria que o atrapalhassem nas suas contas. Finalmente, passados alguns momentos, ficou calmo. Na sala, as crianças brincavam, riam e faziam algazarra. Ouvia-se repetidas vezes a voz humilde, porém firme da mãe que dizia: "Menos barulho, crianças. Não façam tanto alvoroço." Naquele momento, ouviu-se forte batida. Alguém estava à porta. Fez-se profundo silêncio. "Abra e veja quem é", disse um tanto nervosa. A esposa. O marido levantou-se sem pressa e foi abrir. Acendeu a luz na sala da frente e, abrindo a porta, viu um vizinho que disse: "Senhor, ainda bem que não foi dormir. Uma grande desgraça me atingiu. Não tenho aqui nenhum conhecido a não ser o Senhor, e preciso ser ajudado. Minha esposa tropeçou na escada, caiu e quebrou as 2 pernas. A ambulância do pronto-socorro levou-a ao hospital e lá é preciso pagar. Não tenho nenhum centavo, não faz muito. Paguei tudo o que devia e agora, de improviso, me acontece esta desgraça. Peço-lhe, por favor, que me empreste qualquer soma de dinheiro para poder enfrentar as primeiras necessidades. O Senhor Deus o abençoará por certo. Devolverei o dinheiro na primeira ocasião. Não quero lhe prejudicar. Por favor, ajude-me." Isto tudo dizia às pressas, sem pausas. Na face do que veio pedir, rolavam as lágrimas que caíam ao chão. A esposa e os filhos aproximaram-se escutando a conversa. "Deus sabe que estou falando a verdade", respondeu por fim o chefe da família. "Dinheiro não tenho. Verdade é que o povo comenta que possuo algum recurso, mas o Senhor o sabe que tenho uma porção de filhos e tudo está tão caro. O meu ganho passa somente pelas minhas mãos. Compreendo que o Senhor foi atingido por uma desgraça e, com muita boa vontade, desejaria ajudar se pudesse. Mas repito, Deus sabe que não posso, porque nem para mim tenho. O Senhor poderá pedir aos outros vizinhos. Quem sabe eles ajudarão, é o que posso aconselhar. Se o Senhor não puder, então nada se pode fazer", respondeu consolado o infeliz suplicante. "Vou andando. Muito obrigado. Boa noite." "Por que não emprestaste ao menos alguns cruzeiros?", disse a esposa pesarosa, depois que o vizinho havia se retirado. "As desgraças estão sempre entre os viventes. Se fosse com algum de nós, ou um dos nossos filhos, que faríamos então? Deus misericordioso. Tão nova, e as 2 pernas quebradas. Coitada, ela terá que sofrer. Quantos dias terá que ficar no leito, hospitalizada, e quem sabe pensando nas novas dívidas?" "Justamente é por este motivo", replicou o esposo, "que eu não lhe emprestei. O hospital tem que ser pago. Ele ganha pouco. Não será logo que ficará livre da dívida."
É verdade que tenho um pouco de dinheiro, mas se acontecesse algo para nós, aonde iríamos então arrumar com que pagar? Tentando acalmar a sua consciência com essas desculpas, foram dormir, deitados, não puderam conciliar o sono devido ao calor insuportável da noite e, sobretudo, pensavam na infelicidade de seu próximo, acusando-os a consciência por não terem compaixão dele. Nem bem haviam adormecido, foram acordados por fortes trovoadas, acompanhadas por terrível tempestade. "Dormes?" perguntou a esposa. "Não", respondeu o marido. "Então levanta-te e fecha as janelas. As crianças poderão acordar. Os trovões são muito fortes." Mal pronunciara aquelas palavras, todos despertaram. O marido levantou-se e fechou as janelas. Os relâmpagos iluminavam toda a casa. As crianças amedrontadas reuniram-se em torno da mãe que tomou o menor nos seus braços. "Que tempestade! Deus nos guarde de algum perigo!" Nem acabou de falar. Uma luz refugiu em toda a casa, como se fosse meio-dia. Um tremendo estrondo fez estremecer o lugar, seguindo-se uma grande escuridão, até que outra vez um relâmpago iluminou a casa. O reboco das paredes em grandes pedaços caiu ao chão, a luz apagou-se e tudo ficou escuro. O ruído da chuva não lhes permitia perceber os estalos da casa que se incendiara, os gritos dos vizinhos e o som das sirenes dos carros do corpo de bombeiros é que os chamaram à realidade. A mãe lançou mão de algumas peças de roupa, jogou sobre os ombros um velho casaco e, com a maior rapidez possível, correu para a rua com as crianças. O marido, naquele momento, não esqueceu o seu tesouro. Correu para o sótão, abriu a porta do quarto, mas a fumaça e o fogo fizeram-no recuar. Ele correu para junto da esposa que estava na rua, completamente atônito. O telhado da casa, não obstante a forte chuva, estava todo em chamas. Salvar dali alguma coisa era impossível. Passados alguns dias depois deste acontecimento, alguns vizinhos se reuniram no lugar do incêndio, onde antes estivera a casa. Todos comentavam a catástrofe. Isto é mesmo má infelicidade que os atingiu. Pobre mulher, como poderá ela viver e sustentar os filhos tão pequenos? Como então o marido morreu? Não morreu, mas é como se tivesse morrido. Ouvi hoje que ficou louco. Realmente estive ontem no hospital, mas não o encontrei. Informaram-me que ele havia sido transferido para o hospital de dementes. Dizem que ele fica parado num só lugar, sem se mover, repetindo sempre a mesma coisa. 5 milhões no baú. Vizinhos, compadecei-vos. Não tenho. Deus sabe que não tenho. Compadecei-vos, compadecei-vos. E não sabem a respeito do que ele fala? Não. Supõe-se que ajuntou muito dinheiro, o qual com a casa queimou. Isto é o que o deixou neste estado. Mateus 6:19. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Esta passagem faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina sobre a importância de buscar tesouros no céu e não se preocupar excessivamente com riquezas materiais terrenas. Ela enfatiza a ideia de que as riquezas espirituais e boas ações são mais valiosas do que a acumulação de bens materiais.